Olá pessoal, nessa aula a gente vai aprender as perguntas mais usadas no dia a dia com do you, que são perguntas no presente simples. A gente vai fazer em 2 blocos, depois de cada bloco eu vou fazer um teste com você para ver o quanto você já consegue lembrar. E se você escutar esse vídeo 10 minutos por dia, daqui a alguns dias você já vai ter adquirido muitas perguntas para o seu repertório para poder falar inglês. Então vamos começar com a primeira pergunta aqui, que é: você bebe café? Então, sempre que você quer fazer perguntas desse tipo, perguntando se a pessoa faz alguma coisa, uma pergunta no presente, em inglês eles vão fazer assim. Você pergunta: Do you drink coffee? Esse do you é o jeito que eles usam para perguntar se você faz alguma coisa. A palavra do aqui, ela tem a função de indicar o tempo presente, porque em inglês eles normalmente não conjugam os verbos, eles usam palavras para indicar os tempos verbais. Então, no caso do tempo presente, você usa o do e você deve colocar o do sempre antes da pessoa. Então aqui eu vou dar exemplos de perguntas diretas, perguntando se você faz alguma coisa, porque é o que a gente mais usaria no dia a dia. Então a gente vai começar essas perguntas usando do you. Do you drink coffee? Então você sempre vai fazer assim: do you, o verbo e o restante da frase. Então é bem simples. Do you drink coffee? Na fala rápida de falantes nativos, é comum que eles emendem o do you. Então você pode escutar quando as pessoas falam rápido, elas pronunciando ju. Ju. É o do you quando é pronunciado junto. Do you drink coffee? Do you drink coffee? Então você pode escutar dessa forma também. Você tem dinheiro? Então você já sabe que você começa com do you e aí você completa. Have money. Do you have money? Aqui a palavra dinheiro a gente fala money, money. Então aqui você poderia emendar na fala, então você pode dizer do you have money? Do you have money? Mas se você preferir, você pode falar separado. Do you have money? O importante é que você entenda, né, você treine a junção para você entender quando alguém falar com você rápido. Você precisa de ajuda? Então, lembra que você já começa. Do you need help? Do you need help? Do you need help? Do you need help? Então é assim que você faz. Em inglês, precisar de é o verbo need. Então esse de já está embutido aqui no need, tá? Então você não precisa colocar nenhuma outra palavra aqui, ok? Do you need help? Você come muito? Então, do you eat a lot? Do you eat a lot? Então, essa expressãozinha a lot significa muito e ela é usada quando você está falando muito para um verbo. Então, se você come muito, bebe muito, fala muito, estuda muito, tudo que você faz muito, você usa a lot no final da frase ou depois do verbo, para indicar que é muito desse verbo. Porque em inglês tem outras palavras que indicam muito para outras situações. A gente vai aprender futuramente. Então, nesse caso é a lot. Do you eat a lot? Do you eat a lot? Você vai dormir tarde? Você vai para a cama tarde? Então, em inglês você diz do you go to bed late? 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 Então, em inglês, quando eles querem perguntar se você vai dormir tarde, geralmente eles perguntam se você vai para a cama. Então, por isso que é go to bed, tá? É a forma usual de falar. Do you go to bed late? Late significa tarde. Você quer um refrigerante? Então vai ser do you want a soda? Do you want a soda? Do you want a soda? Aqui a gente já viu que a gente pode emendar o do you. Você também pode emendar o want a. A palavra a em inglês significa um ou uma. Você pronuncia normalmente a quando você está pronunciando isolada. No meio de uma frase, geralmente eles pronunciam como a. Do you want a soda? E é muito comum que ela emende na palavra anterior. No caso aqui, want a, eles emendam e eles pronunciam wanna.
Então você pode pronunciar, você vai ouvir muito assim. Do you want a soda? Do you want a soda? Do you want a soda? Você tem irmãos? Então você vai perguntar: Do you have siblings? Do you have siblings? Siblings são os irmãos no sentido geral, irmão ou irmã. Quando você quer ser específico, se você está falando do irmão mesmo, aí é brother, e a irmã é sister. Mas quando a gente pergunta se alguém tem irmãos, você está falando no sentido geral, então em inglês eles usam a palavra siblings. Do you have siblings? Do you have siblings? Você joga futebol? Do you play soccer? Do you play soccer? Do you play soccer? Do you play soccer? Então você joga futebol. Aqui é o seguinte, soccer significa futebol nos Estados Unidos. Então nos Estados Unidos eles chamam o nosso futebol de soccer. Você deve conhecer a palavra football. Football. Se você está nos Estados Unidos, se refere ao futebol americano. Agora, nos países europeus, eles chamam o nosso futebol de futebol. Na Inglaterra, né, ou em outros países, eles vão chamar o futebol que a gente joga aqui no Brasil de futebol também, né? Daí que veio a própria palavra futebol, porque veio da Inglaterra. Então lá eles chamam de futebol. Agora, nos Estados Unidos, se você falar futebol, eles vão entender que você está falando do futebol americano. Então, se você está se referindo ao nosso futebol, você fala soccer, ok? Do you play soccer? Você trabalha aos sábados? Então, do you work on Saturdays? Do you work on Saturdays? Aqui a palavra sábado é Saturday. Os americanos costumam emendar aqui o T, então quando o T está entre vogais, eles pronunciam como se fosse um R. Então por isso que você vai ouvir Saturdays, Saturdays. Mas claro que se você falar Saturdays também está correto. Do you work on Saturdays? Dias da semana a gente sempre coloca o on antes, que é como se fosse o nosso aos sábados, no sábado. Então essa é a combinação correta, on Saturdays. Você lê livros? Vai tentando fazer mentalmente aí, ou falando em voz alta, antes de eu dar a resposta, né? Seja rápido, você pode pausar o vídeo também para tentar ir fazendo sozinho. Participar, você tentar fazer, é o que vai fazer você desenvolver a sua fluência. Então, você lê livros? Do you read books? Do you read books? Do you read books? Você estuda inglês? Então, do you study English? Do you study English? O verbo estudar você pode falar study, ou como eu já disse, no inglês americano é comum eles pronunciarem o D também, entre vogais, como um R. Isso acontece com a letra T e a letra D. Quando elas estão entre vogais, você pronuncia como um R. Você pode pronunciar como um R. Então isso vai acontecer no inglês americano, é muito comum assim. Do you study English? Do you study English? Você passeia com o seu cachorro? Como você diria isso em inglês? Então você vai começar com do you. Do you walk your dog? Então, walk é o verbo caminhar. E eles usam também para passear, quando você está passeando a pé. Então aqui, passear com o seu cachorro, você fala simplesmente walk your dog. Walk your dog. A palavra caminhar aqui, o verbo caminhar ou passear, você pronuncia walk, tá? Então esse L não é pronunciado, tá? O AL aqui você vai pronunciar como O, walk. Do you walk your dog? Você joga videogames? Então, do you play video games? Do you play video games? Então você vê que você vai adquirindo um padrão, por isso que é importante você ver várias vezes o vídeo e você repetir conforme eu vou te ensinando, porque aí você vai ficando automático na hora de pensar nessas frases. Do you play video games? Play é o verbo jogar, pode ser usado também para tocar algum instrumento ou brincar, quando você está falando das crianças. Você toma vitaminas?
Do you take vitamins? Do you take vitamins? Aqui também você pode pronunciar vitamins ou vitamins, como se fosse um R aqui no lugar desse T. Do you take vitamins? Então, take, nesse caso, é tomar vitaminas, remédios, você usa take. Você treina na academia? Então, do you work out at the gym? Do you work out at the gym? Então, aqui a gente tem workout, que é um verbo com duas palavras, tá? Em inglês acontece muito isso. Então, isso daqui é o verbo treinar, quando você está falando de exercício. Treinar, malhar, fazer exercício. Então, é workout. Você emenda na hora de falar aqui também, tá? Workout. At the gym significa na academia. Então, também é isso aqui que você vai falar. At the gym. Ok? Então, observa que as ideias elas vão se formando em pequenos blocos, tá? Então, você deve aprender os blocos assim, ok? Que aí vai facilitar muito você falar inglês e a sua fluência em geral, tá? Então, do you work out at the gym? Você prefere verão ou inverno? Aqui é uma pergunta que tem duas opções, então você vai falar assim. Do you prefer summer or winter? Do you prefer summer or winter? Então, or significa ou. E você pode usar sempre que você quiser dar duas opções, duas alternativas. Do you prefer summer or winter? A palavra winter você pode escutar também no inglês rápido as pessoas pronunciando winter, winter. Então, eles acabam omitindo o T na hora de falar. Então, fica winter. Do you prefer summer or winter? Você assiste a filmes ou séries? Então vai ser do you watch movies or series? Do you watch movies or series? Do you watch movies or series? Você ouve música no carro? Então vai ser do you listen to music in the car? Do you listen to music in the car? Então aqui a gente tem o verbo ouvir. Em português a gente usa uma única palavra, ouvir ou escutar. Em inglês eles usam listen to. Esse to eles usam para fazer a conexão com a próxima palavra. Se você simplesmente falar ouça, escute, direto, você fala só listen. Agora, se você vai falar ouvir alguma outra coisa, você coloca o to para fazer essa ligação. Obviamente, esse to não tem nenhuma tradução para nós, é apenas necessário em inglês, porque é a conexão que existe entre as palavras aqui. Tá? Então, lembra de usar para você fazer a frase. Do you listen to music in the car? Então, no carro, dentro do carro é in the car. Ok? Observa isso, tá? Tenta não ficar separando essas pequenas palavras, porque elas sempre vão fazer parte das palavras maiores. Você quer jantar? Do you want to eat dinner? Do you want to eat dinner? Falando mais naturalmente, as pessoas vão emendar o want e o to. E a pronúncia também vai ser o wanna. A mesma pronúncia de want a. Então você vai ouvir as pessoas falando do you wanna eat dinner? Do you wanna eat dinner? Mas claro, no começo você pode falar separado, não tem nenhum problema. Do you want to eat dinner? Se você falar separado, observa que você não vai pronunciar o T duas vezes, tá? Então você pronuncia uma vez só. Do you want to eat dinner? Tá? Então evita de falar do you want to, né? Fazer esse corte aqui. Eles não fazem esse corte mesmo quando estão falando as palavras separadas. Então eles falam want to. Você já passa o T do want e já emenda com o do to. Jantar, se você está falando do substantivo o jantar, você usa só a palavra dinner. Agora, o verbo jantar, você vai usar eat dinner. O verbo eat é comer, então o jantar você come, obviamente. Então, em inglês, só a palavra dinner não é um verbo. Então, você precisa colocar realmente um verbo para formar isso aqui, para formar o verbo jantar.
Então é eat dinner. Você tem que ir trabalhar? Do you have to go to work? Do you have to go to work? Aí aqui na hora de falar, você pode ouvir pessoas emendando aqui o have com o to, e eles pronunciam have to. Então você pode ouvir do you have to? Então é como se eles falassem isso aqui, ó. Do you have to go to work? Quando as pessoas falam rápido, isso aqui também pode ser emendado. Então você pode escutar go to. Então você ouve. Aqui também a gente já viu, né, que pode ser emendado. Então, do you have to go to work? Então você ouvindo alguém falar rápido, a pessoa poderia falar dessa forma. Do you have to go to work? Do you have to go to work? Tá? Você pode falar separado, mas é interessante que você treine um pouquinho assim para você poder entender quando você ouvir pessoas falando rápido. Geralmente os alunos têm dificuldade em entender porque eles aprendem só as palavras separadas. E na vida real, o falante nativo ele vai emendar, ele vai falar da mesma forma que a gente fala português, rápido, emendado. Então, é importante você aprender que acontecem essas emendas para você poder identificar quando você escutar. Do you have to go to work? Do you have to go to work? Você deve estar notando que tem muito to aqui. Cada to desse tem uma função. Então, normalmente quando você tem um segundo verbo na frase, igual aqui, o verbo ter e o verbo ir, o segundo verbo tem o to. Embora na fala eles vão emendar aqui, mas o to pertence ao segundo verbo, porque to go é o verbo ir. Esse to indica que o verbo está na forma não conjugada dele, a forma normal do verbo, a forma sem conjugar, né? Então, ir é to go. Esse outro to aqui, porque o to também significa para. Então, ele indica para onde você está indo. Por isso que tem to work, que é para o trabalho. Do you have to go to work? Nessa frase em específico, a gente tem uma situação dupla, porque aqui você tanto pode entender que é to work, para o trabalho, quanto você pode entender que seja para trabalhar, né? Porque to work também vai ser o verbo trabalhar no infinitivo, conforme está aqui no exemplo, né, na tradução em português, mas poderia ser a mesma frase para você dizer, você tem que ir para o trabalho, então seria igual, em inglês acaba coincidindo, né, por essas semelhanças aí no uso do to. Você precisa limpar a casa? Então vai ser do you need to clean the house? Do you need to clean the house? Então aqui você vê que tem o to porque é to clean, né, o verbo limpar. Então sempre que você tiver o segundo verbo aqui, você vai ter o to. Do you need to clean the house? Casa, a gente fala house. House com som final de S, tá? Muitos alunos falam house com Z, mas é um som de S. House. House. Bom, vamos fazer o nosso primeiro teste. Então eu vou te mostrar aqui algumas das perguntas que eu já ensinei para ver o quanto você já consegue lembrar, tá? Então isso aqui é só para ajudar você a memorizar. E depois você pode voltar, rever as perguntas e depois refazer o teste até você conseguir lembrar de todas. Então, qual é o significado de do you drink coffee? Do you drink coffee? Você pode pausar o vídeo para pensar, mas é legal se você conseguir já dar a resposta direto, sem pensar muito. Significa que você está ficando com mais fluência, está ficando mais automático. Então, aqui significa, você bebe café? Segunda, do you need help? Do you need help? Então vai ser, você precisa de ajuda? Próxima, do you go to bed late? Do you go to bed late? Então aqui a tradução é, você vai para a cama tarde ou você vai dormir tarde? Do you have siblings? Do you have siblings? Significa, você tem irmãos? Do you work on Saturdays? Do you work on Saturdays? Eu estou perguntando se você trabalha aos sábados. Do you read books? Do you read books? Então aqui eu estou perguntando se você lê livros. Próximo é, do you walk your dog? Do you walk your dog? Você passeia com seu cachorro?
Do you play soccer? Do you play soccer? Você joga futebol? Do you want a soda? Do you want a soda? Estou perguntando se você quer um refrigerante. Vamos agora para o bloco 2. Então, você prefere ficar em casa? Como a gente diria isso em inglês? Então vai ser Do you prefer to stay home? Do you prefer to stay home? Então, to stay, né, o verbo ficar. E ficar em casa, você diz stay home, tá? Esse em aqui não tem em inglês, né, nesse caso. Então, ficar em casa, você sempre vai dizer stay home, tá? Como eu já falei, procura sempre aprender os blocos de ideias, que fica muito mais fácil para você lembrar e aprender a conversar. Você quer fazer compras? Então, vai ser Do you want to go shopping? Do you want to go shopping? Aqui você também pode emendar o want to e falar wanna, né? É muito comum se fazer isso. A fala natural do dia a dia eles fazem o tempo todo. Do you wanna go shopping? Então é mais fácil até de falar, então você pode usar sem problemas. Do you wanna go shopping? Um detalhe importante aqui é o seguinte, que muita gente confunde. A palavra shopping em inglês significa compras. Só a palavra shopping significa compras. Então, fazer compras, quando você sai para ir ao shopping, por exemplo, ou no comércio da sua cidade, você vai passar nas lojas, comprar uma roupa, comprar algum material de escolar. Então, você vai passear pela cidade ou pelo shopping para comprar algumas coisas que você precisa. Então, isso é go shopping, tá? Então, essa ação chama go shopping, ok? Eu já vou te falar como é shopping, o lugar, que é exatamente a próxima pergunta. Você quer ir ao shopping? Então, se eu estou perguntando se você quer ir junto comigo naquele local que tem um conjunto de lojas, você pergunta Do you want to go to the mall? Do you want to go to the mall? Então, mall é o nome que eles dão para o lugar, o shopping que a gente chama. Essa confusão acontece porque, originalmente, o nome veio como shopping center ou shopping mall. Tá? Então, o nome, na verdade, era um nome composto. Então, era shopping mall. O que aconteceu é que, em inglês, eles encurtaram isso só para a palavra mall, porque mall se refere a um lugar. Em português, as pessoas acabaram encurtando só para o shopping, só para a primeira palavra. Só que se você fizer isso em inglês, não vai fazer sentido para eles, porque shopping mall é como se fosse uma área de compras. E eles acabam falando só mall. Então, se você falar só shopping, eles vão achar que você está falando sobre fazer compras e não sobre o local. Então, do you wanna go to the mall? Do you wanna go to the mall? Você tem que acordar cedo? Do you have to wake up early? Do you have to wake up early? O verbo wake up é acordar. Então, em inglês é comum eles terem verbos que têm duas palavras, tá? Então, como o verbo acordar, que é wake up. E aí você junta aqui na pronúncia. Wake up. Early significa cedo. Você não fala esse inicial, você fala early. Early. Do you have to wake up early? Você precisa tomar remédio? Do you need to take medicine? Do you need to take medicine? Então, remédio é medicine. E também é a palavra para medicina, é isso mesmo, tá? Mas remédio eles dizem medicine. Então, tomar um remédio é take medicine. Do you need to take medicine? Você sabe como usar esta impressora? Então, você pergunta, do you know how to use this printer? Do you know how to use this printer?
Então, know é o verbo saber, conhecer, e ele sempre é usado com how, quando você tem um segundo verbo. Então, você sempre vai usar know how to mais um outro verbo. Então, sempre que você for perguntar ou falar que você sabe fazer alguma coisa. Então, sempre você segue este bloco aqui, tá? Know how to, e aí um verbo, né? Porque o to indica que a gente tem um verbo aqui no infinitivo. Do you know how to use this printer? Printer é impressora. Você quer sair esta noite? Então, em inglês eu pergunto, do you want to go out tonight? Do you want to go out tonight? Então, aqui a gente emenda want e o to, você fala wanna. Do you wanna go out tonight? Aqui também, como tem dois T's, é normal que eles falem uma vez só, na hora de passar de uma palavra para outra. Então você vai ouvir assim: Do you wanna go out tonight? Então você dá uma pausa aqui para falar o próximo T. Então, na verdade, você não. Normalmente eles não falariam out tonight. Não está errado, porém, assim, na fala natural é mais fácil não falar duas vezes o T. Então, por isso que você vai ouvir out tonight. Você precisa imprimir aquele documento? Do you need to print that document? Do you need to print that document? Do you need to print that document? Você precisa carregar seu telefone ou seu celular? Do you need to charge your phone? Do you need to charge your phone? To charge é o verbo carregar. Você gosta de fazer compras online? Então, em inglês você pergunta: Do you like to shop online? Do you like to shop online? Então, shop online é você fazer compras online. Então, isso tudo aqui, né, esse bloquinho aqui, ó, to shop online, equivale a fazer compras online. Lembra da palavra shopping, que significa as compras. E o verbo to shop significa fazer compras. Quando você está falando de forma geral, você sair para andar e fazer compras, eles usam a expressão go shopping, como apareceu anteriormente. Então, go shopping se refere a você sair para fazer compras, né? Então, o go aqui indica que você vai andar por algum lugar para fazer compras. Quando é só o verbo comprar mesmo, fazer a compra, é to shop, tá? To shop online. Então, por isso que a gente fala fazer compras online como shop online. Você precisa descansar um pouco? Do you need to rest for a while? Do you need to rest for a while? Essa palavra a gente fala while e você fala a while. Do you need to rest for a while? For a while. Essa expressãozinha for a while significa um pouco quando você está falando um pouco de tempo, por algum tempo, né? Então, vou descansar por um tempinho, por algum tempo, um pouco. Você gosta de viajar de avião? Do you like to travel by plane? 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 Você tem que buscar as crianças na escola? Do you have to pick up the kids from school? Do you have to pick up the kids from school? Do you have to pick up the kids from school? Então, aqui mais um verbinho com duas palavras que é pick up, que significa pegar alguém em algum lugar. Você prefere sentar no corredor ou na janela? Então, eu pergunto: Do you prefer to sit by the aisle or window? Então, aqui no caso de você estar viajando, num avião, num ônibus, num trem, se você quer sentar do lado da janela ou do corredor. Então, do you prefer to sit by the aisle? Significa
no corredor, né? Do lado do corredor. A palavra corredor é aisle, aisle. Tá? Você vê que ela é um pouco estranha, não fala esse S aqui, tá? Aisle, aisle. Or window, né? Ou na janela. Do you prefer to sit by the aisle or window? Você quer um tamanho maior? No caso de você estar numa loja comprando roupa ou sapato, a pessoa poderia te perguntar: você quer um tamanho maior? Do you want a bigger size? Do you want a bigger size? Aí aqui a gente pode emendar. Do you want a bigger size? Do you want a bigger size? Você planeja tomar a vacina contra a gripe? Em inglês vai ser Do you plan to get a flu shot? Do you plan to get a flu shot? Então, flu shot é a vacina da gripe. Aí aqui na fala rápida, você pode ouvir as pessoas emendando aqui, geta. Então, o T vira um R e você emenda. Do you plan to get a flu shot? Do you plan to get a flu shot? Você precisa parar para abastecer? Estamos fazendo uma viagem de carro, então talvez a gente precise parar para abastecer. Do you need to stop for gas? Do you need to stop for gas? Então aqui, gas é gasolina. E eles falam for gas, quer dizer, você precisa parar para pôr gasolina, para pôr combustível. Então, for gas. Do you need to stop for gas? Você quer marcar uma consulta com o médico? Então, você pergunta: Do you want to schedule an appointment with the doctor? Do you want to schedule? Schedule é o verbo marcar um horário. An appointment significa um compromisso. No caso do médico, você marca uma consulta. Então, é uma palavra que depende do contexto, você pode traduzir como compromisso, como uma consulta, como um horário. With the doctor. Com o médico. Aí aqui a gente pode emendar. Do you wanna schedule an appointment? Você também faz uma emenda aqui, ó. An appointment with the doctor. Do you wanna schedule an appointment with the doctor? E vamos ao nosso segundo teste agora. Vamos ver quantas você lembra. São algumas que eu selecionei aqui dentre as que eu já ensinei. Então, vamos ver como você vai se sair nesse próximo teste. Então, o que significa Do you need to print that document? Do you need to print that document? Significa, você precisa imprimir aquele documento? Do you need to charge your phone? Significa, você precisa carregar o seu telefone? Do you like to shop online? Do you like to shop online? Você gosta de fazer compras online? Próximo é Do you need to rest for a while? Do you need to rest for a while? Estou perguntando se você precisa descansar um pouco. Do you like to travel by plane? Do you like to travel by plane? Então, estou perguntando se você gosta de viajar de avião. E essa daqui? Do you have to pick up the kids from school? Do you have to pick up the kids from school? Então, estou perguntando se você tem que buscar as crianças na escola. Próximo é Do you prefer to sit by the aisle or window? Do you prefer to sit by the aisle or window? Então, estou perguntando se você prefere sentar no corredor ou na janela. Do you plan to get a flu shot? Do you plan to get a flu shot? Então, eu estou perguntando para você
se você planeja tomar a vacina contra a gripe. Então é isso, se você gostou, deixa o seu like, se inscreve aí no canal para você acompanhar as nossas aulas e deixa um comentário me dizendo quais os assuntos que você quer ver aqui nas aulas. E me diz aí nos comentários também quantas você acertou em cada teste.